Olá, turma, boa noite, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje, né, vai ser sobre um tema muito recente, que a gente não poderia deixar de comentar, que foi a redação do Enem, né? Olá, gente, boa noite, então. Dando sequência aqui, teve um problema aqui na internet. O que eu estava comentando é sobre a redação do Enem agora, né? Que foi sobre os idosos. Essa redação, muitos estudantes. Olá, Bruna, tudo bem? Não estou aqui ainda. Muitos estudantes não esperavam, né, a palavra aí perspectivas, porque sempre o Enem vem com a palavra aí desafio, né? Dessa vez foi sobre perspectivas. Então, quando fala sobre perspectivas, antes que anoiteça, ele nos transforma em 67. Quando fala sobre perspectivas, dá margem, né, para várias interpretações. Perspectivas positivas ou negativas? Então, aqui, né, estão os textos motivadores sobre a redação. Gente, sempre a redação vai ter, obviamente, textos motivadores. Dessa vez foi um pouquinho diferente, por quê? Nos Enems anteriores, geralmente eram 4 textos. Dessa vez foram 6 textos. Pequenos, na verdade, né? Mas aí trouxeram 6 textos para os alunos. E dentro desses textos, dava margem para o aluno falar sobre vários problemas inerentes à vida do idoso. Então, quando os alunos me procuravam, professora, eu tangenciei o tema ou não? Eu fui bem? Gente, quando fala em perspectiva, qual a perspectiva hoje, né, da melhoridade, digamos assim? Será que é melhor mesmo devido aos desafios que a sociedade enfrenta hoje? Então, o que o aluno tinha que abordar nessa temática? Ele tinha que falar sobre o abandono, sobre a sensação de inutilidade dos idosos, a dificuldade que eles têm de entrarem no mercado de trabalho também, mas sobre a saúde pública, o acesso à saúde pública, porque quando a pessoa é relativo, né? Às vezes tem idosos que têm mais saúde do que uma pessoa mais jovem. Mas na prática, o idoso ele vai necessitar mais dessa saúde pública. Ele vai ser bem atendido ou não? Ele vai ter dificuldade nesse, ainda mais quando precisa, né? Do Sistema Único de Saúde, do SUS. Aí, quando fala também em políticas públicas para esse idoso, tem uma recreação, tem uma oficina, tem um artesanato, tem algum projeto para ensinar esse idoso a mexer no celular, a fazer um Pix, por exemplo. Todas essas políticas fazem com que o idoso ele se sinta mais pertencente à sociedade, que ele se sinta inserido, que ele se sinta acolhido dentro da sociedade. Então, tudo isso, né, o Enem esperava que esses alunos abordassem. E é claro, né, como eu falei anteriormente, a sensação de preconceito, que o idoso ele é inútil, que ele já não serve, né, para executar várias funções, que ele é lento. Isso tudo são estigmas da nossa sociedade.
Então, era uma outra abordagem para o aluno falar também. Então, teve muito aluno que falou a questão do etarismo. Etarismo é o quê? É preconceito contra idosos. Mas a redação não era só sobre isso. É o que eu falo para eles, né? Eu falo assim, gente, a redação é sobre a agricultura. Vocês vão falar só do plantio de soja? Não, vocês vão falar como no todo. Então, a palavra perspectiva cobrou muito isso dos alunos, a palavra perspectiva. Então, dá margem, né, para várias interpretações. E como eu falei anteriormente, né, vem os textos motivadores falando que agora o aumento da população idosa na sociedade brasileira, falando da questão da desigualdade social, enfim, falando da lei, né? Fala do Estatuto do Idoso. No entanto, né, igual o Gilberto Daimlerstein fala, cidadão de papel tá na lei, mas muitas vezes essa lei não é cumprida. Tem todo esse estereótipo, como eu falei anteriormente, né, de inativo, de aposentado. E quando fala em repertório, professora, quais repertórios eu posso sugerir como professor para o meu aluno trabalhar, ele escrever sobre essa temática dos idosos? Muitos utilizaram, né, a Constituição de 1988, falando do artigo 5º, né, que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de raça, de idade, de gênero. O Estatuto do Idoso também dava para ser colocado. Tinham filmes também, né, Up, Altas Aventuras, dava para ser utilizado. O Senhor Estagiário também era um filme que dava para ser utilizado. Gente, e repertório é dinâmico, para vocês terem ideia. Dava para utilizar até o Chaves. Sim, quem não se lembra da Dona Clotilde? Falando aí do estigma, do preconceito em relação às pessoas idosas. Então, tudo isso dava para ser colocado na redação. Então, gente, aqui, como eu falei anteriormente, eu mostrei aí para vocês os textos motivadores. Esses textos são imprescindíveis para o aluno, né? Eles têm um norte, saber como escrever a sua redação, a sua dissertação. Tem alunos que a sugestão de nós, professores, professora, eu começo pela redação ou eu deixo a redação para o final? Para os meus alunos, a orientação é que eles façam as questões de linguagem, as questões de linguagem e depois eles façam a redação, né? Aí no meio da prova. Por quê? Sempre no texto vai ter alguma coisa, ele vai lembrar, né, de algum repertório, de algum dado importante para abordagem no texto aí do nosso aluno. Então, gente, mais uma vez, redação do Enem, aí, né, já foi cobrado numa prova aí do PNE, se não me engano, né? O tema muito semelhante, falando, né, dos idosos. O Enem, ele tá vindo com o viés do eixo minorias. Os idosos fazem parte do eixo minorias sociais. Então, o Enem já cobrou pessoas sem registro civil, sem identidade, já cobrou também falando sobre os povos originários, também um grupo específico, e já também falou sobre as mulheres, né? O trabalho do cuidado das mulheres, a invisibilidade do trabalho do cuidado das mulheres. Então, tá recorrente, né? Eu já falo para os meus alunos, gente, estudem minorias sociais, que é um eixo que está caindo bastante no Enem. Então, vocês, professores, ao ensinar redação para o aluno de vocês, é lógico que a gente, como professor, a gente não vai ficar tentando adivinhar o tema da redação, né? Se bem que eu bati na trave aí que a gente estava trabalhando na sala de aula violência contra idosos. Enfim. Mas o importante é preparar os alunos para qualquer tema. Por isso que vocês, professores, é interessante trabalharem, né, por eixos temáticos. Quais são os eixos temáticos?
Eixo saúde, vou utilizar o Drauzio Varela, ele tem, né, falas ótimas aí em relação à saúde. Eixo educação, vou utilizar o Paulo Freire, patrono da educação, importante, né? Vou usar o Edgar Morin, também com falas bem importantes sobre a educação. Tecnologia, vou utilizar o Pierre Bourdieu. Meio ambiente, o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o artigo 225 da Constituição Federal. Eu posso utilizar o filme Rio. Eu posso utilizar a ODS, né, que é a Agenda de 2030. Então, quando os alunos eles entendem o eixo temático e tem um leque de opção com repertórios, fica mais fácil para o aluno escrever. E lembrando que o Enem está pegando muito em relação a repertório de bolso. O que significa esse repertório de bolso? É aquele forçado, aquele assim que ele utiliza a Constituição e fala lá, né? Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos pleno a qualquer cidadão. Não ficou muito genérico? Muito superficial, uma coisa muito decorada? Mas, utilizando a Constituição, falando do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, independente de raça, de idade, de gênero, de religião, é claro que você vai colocar um desses ao seu favor. Então, quando você fala sobre idade, que todos são iguais, independente da idade, automaticamente você está entrando na temática aí que o Enem cobrou, né, recentemente. Então, é nesse viés que você tem que articular em relação ao repertório com os alunos. Então, gente, depois eu vou deixar para vocês aí um texto, né, sobre a última redação do Enem. É interessante nós, professores, sempre estarmos atentos, né, ao tipo de texto que é cobrado no Enem, os textos motivadores, porque uma hora, assim como eu, vocês também vão montar propostas de redação e não acreditem que tem propostas de redação pronta na internet, porque às vezes é um texto que está desatualizado, é um texto que não vai dar muita margem para o aluno escrever, é um texto superficial sobre o assunto, enfim. Então, é importante nós, professores, escolhermos os textos, né, para dar um suporte legal para esse aluno, para ele argumentar em cima desses textos motivadores, como o próprio nome já diz, né, com o intuito de ajudar aí os alunos. Então, gente, foi isso. Boa noite aí para vocês. Olá, Bruna, boa noite, tudo bem?